Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme, professor de Física, e hoje nós vamos estudar Introdução à Eletricidade, né? A gente vai tratar hoje sobre a eletrostática. Então, aí são os tópicos que a gente vai ver hoje, né? Eletrostática, Introdução à Eletricidade, Carga Elétrica Elementar, Princípios da Eletrostática. A gente vai ver dois princípios que envolvem aí, né, a eletrostática, condutores e isolantes, ver cada característica dos isolantes, as características dos condutores, processos de eletrização, que são três os processos que nós vamos ver, e força elétrica, que é a lei de Coulomb aí. No finalzinho a gente vê exemplos para fixação do conteúdo. Então, aqui a eletrostática. O que é a eletrostática? A eletrostática ela é uma área da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso, né? De maneira geral, ela trata dos fenômenos relativos às cargas elétricas em repouso, né? E para nós estudarmos a eletrostática, a gente precisa saber da estrutura atômica, né? Como é que se estrutura o átomo? Qual é a estrutura do átomo? Então, como vocês sabem, a gente tem no átomo a eletrosfera, né? Que são esses riscos aqui, ó, em forma de elipse, aqui. E dentro, aqui no centro, a gente tem o núcleo do átomo. No núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons, aqui, ó. Então, aqui dentro, a gente tem os prótons e os nêutrons. Aqui na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que são essas bolinhas aqui mais escuras. Então, na eletrosfera, a gente tem os elétrons, e no núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Essas partículas elementares, né, essas três partículas elementares aqui, ela possui uma propriedade fundamental, né, que é a carga elétrica. Então, a matéria possui essa propriedade fundamental, que é a carga elétrica, né? Todos os corpos possuem carga elétrica, que é uma propriedade essencial, básica, fundamental delas. Aqui nessa tela a gente tem o conceito aí de corpo neutro, de corpo positivo, né, carregado positivamente, e de corpo carregado negativamente. Então, aqui, o que vai me dizer que um corpo está carregado negativamente, positivamente, ou se ele está neutro? Tudo vai depender do número de elétrons. Então, se o número de elétrons for igual ao número de prótons, eu tenho um corpo neutro. Se o número de elétrons for menor do que o número de prótons, né, eu tenho aí um corpo carregado positivamente, né? O número de prótons aí é maior. Se eu tiver um corpo onde o número de elétrons é maior do que o número de prótons, aqui o azulzinho, se o número de elétrons for maior que o número de prótons, eu tenho um corpo carregado negativamente, como aqui, ó, aqui embaixo, NP número de prótons, NE igual ao NE. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aqui embaixo, ó, NP número de prótons, esse símbolozinho é menor que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Eu tenho um corpo eletrizado negativamente. Então, quando eu tenho um número de prótons maior que o número de elétrons, eu tenho um corpo eletrizado positivamente. Então, o elétrons aí vai me dizer, né, se o corpo se ele tiver mais ou tiver menos elétrons do que prótons. Então, portanto, um corpo estará eletrizado quando o número total de elétrons for diferente do número total de prótons. Então, depois de ter visto, né, a estrutura atômica, visto os elétrons, os prótons e os nêutrons, a gente vai ver aqui que os prótons e os nêutrons eles têm um valor de carga unitário. Por exemplo, um elétron possui quanto de carga elétrica? Qual é o valor da carga elétrica para um elétron, para um próton? Então, isso a gente chama de carga elementar. Então, aqui o Ezinho, o E, tanto para o próton quanto para o elétron, o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, aqui, ó, a carga elétrica do elétron é chamada de carga elementar.
em módulo, o seu valor é igual à carga elétrica do próton. Então, esse valor aqui tanto serve para o elétron quanto para o próton. Se aqui na frente do 1,6 vier o menos, essa é a carga elementar do elétron. Se vier o mais, é a carga elementar do próton. Aqui embaixo a gente tem a equação que a gente utiliza para calcular a quantidade de carga elétrica, né? A carga elétrica que o corpo tem. Como eu faço para encontrar o valor da carga elétrica? Eu pego o número de elétrons recebido ou cedido, que é o N, né? O N é o número de elétrons recebido ou cedido para outro corpo. E o Ezinho é a carga alimentar, que a gente já viu, esse valor fixo aqui. Então, toda vez eu coloco esse valor aí, de 1,6 vezes 10 a menos 19, aqui no E. Essas duas barrazinhas significa que é para você colocar só o número aqui, só o módulo, sem considerar o sinal, se for mais ou se for menos. Só é para colocar o número, ok? E aqui embaixo a gente tem as descrições. A carga elétrica aqui ela é dada em Coulomb, o símbolo C. O número de elétrons cedido ou perdido, a unidade dele a gente chama de elétrons, né? Vai ter um número e vai ter elétrons escrito atrás. A carga elementar, aquele valor fixo, a unidade dele é Coulomb. Tanto a carga elétrica quanto a carga elementar aqui, a unidade delas é o Coulomb, né? Então, se eu for calcular a carga elétrica, é essa equação aqui no amarelo. Como eu falei no começo da aula para vocês, a gente tem dois princípios no qual a eletrostática se baseia aí, se apoia, que é o princípio da atração e da repulsão, nesse slide, e nesse outro slide aqui a gente tem o princípio da conservação das cargas elétricas. Então são esses dois princípios aí, o princípio da repulsão e da atração e o princípio da conservação das cargas elétricas. O que me diz aqui nesse primeiro princípio? Ele me diz o seguinte, aqui embaixo de verde, cargas iguais se repelem, né, de sinais iguais se repelem, e cargas de sinais diferentes se atraem. Então aqui, ó, na primeira carga aqui em azul, eu tenho cargas com sinais iguais, ó, mais e mais. Então elas vão se repelir, como está mostrando aqui a setinha, está se afastando uma da outra, se repelindo. Aqui também eu tenho sinais iguais, ó, menos e menos. Então elas vão se afastar, se repelir. Aqui embaixo eu tenho o sinal de menos e tenho o sinal de mais. Sinais diferentes se atraem, então elas vão se atrair aí. Então o princípio da atração e da repulsão me diz que quando eu tenho cargas com sinais diferentes, elas vão se atrair. Quando o sinal das cargas aí forem iguais, elas vão se repelir, se afastar. No princípio da conservação das cargas elétricas, como está aqui embaixo, num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas, né, dos Q, positiva e negativa é constante. Então, se eu tenho um sistema, e esse sistema ele é isolado eletricamente, né, não há interação da parte de dentro do sistema com a parte externa do sistema, com o meio ambiente. Então, ele é isolado eletricamente. Qualquer interação que tiver lá dentro desse sistema das cargas, né, a soma dessas cargas ela sempre vai ser igual no final. Acontece uma interação numa carga 1 com a carga 2, no final vai existir, né, a conservação dos valores das cargas elétricas. Então, dentro de um sistema isolado eletricamente, sempre vai ter aí a conservação do valor da carga elétrica. Aqui a gente tem o slide dos condutores e isolantes. Aqui na imagem a gente tem o condutor, e de azul, de amarelo, né, o condutor, e de azul a gente tem o isolante. O que me diz aqui sobre os condutores? Os portadores da carga elétrica têm grande mobilidade. Então, os elétrons, dentro dos condutores, eles possuem grande mobilidade, né? Eles conseguem se movimentar facilmente. Uma das explicações para isso é que os elétrons, né, dos materiais condutores, e o núcleo dos átomos, onde esses elétrons estão, a força que existe entre o elétron e o núcleo é fraca. Por esse motivo, os elétrons conseguem se movimentar nos condutores. Eles são elétrons livres, eles circulam nesse condutor. Pela força
porque essa força que une o elétron com o núcleo do átomo ser fraca. Exemplos de materiais condutores. A gente tem aqui os metais, grafite, né? O corpo humano é um condutor de eletricidade, o solo também, né? A terra conduz a eletricidade. Aqui a gente tem de materiais isolantes ou dielétricos, né? A mesma coisa aí. Então, já aqui, os portadores da carga elétrica, né, os elétrons aqui no caso, não têm facilidade de movimento. Né? Então, nos isolantes, né, nos dielétricos, os elétrons eles não conseguem ter a mesma movimentação que os elétrons do material condutor, né? Os elétrons do material isolante eles têm uma forte ligação com o núcleo do átomo deles. Então, o núcleo do átomo lá onde esse elétron está tem uma força intensa que não deixa ele se movimentar muito. Então, ele é preso aí por essa força que vem aí do núcleo. Aqui um exemplo, né, de material isolante, a luva de borracha, material isolante. Não há circulação aí de corrente elétrica, é pouquíssima, né? Aqui é bem baixa, né? Consegue isolar, não consegue sentir o efeito. E aqui também, a fita isolante. Exemplo de elétricos, o vidro, borracha, água pura, etc. Né? O ar aqui, pessoal, pode funcionar tanto como isolante, né, como condutor. Por exemplo, quando a propagação de raios, as cargas que circulam no ar, elas conseguem vencer a rigidez dielétrica, né, do meio, do ar. Eles conseguem vencer a rigidez dielétrica do ar. E por esse motivo, ela se torna aí condutora, passa a ser condutora. Né? Então, o ar ele pode ser tanto isolante quanto condutor. Processo de eletrização. Processo de eletrização, pessoal, a gente tem. A eletrização pode ocorrer de 3 modos: por atrito, por contato e por indução. Na primeira figura aqui a gente tem o processo por atrito, na segunda figura a gente tem o processo por contato e na terceira figura a gente tem aqui embaixo o processo de indução. No processo de eletrização por atrito vai existir o contato, né, aí do bastão do corpo 1 com o corpo 2, né, do bastão com o pano lá, com a lã, né, vai ter o atrito. No contato aqui, na eletrização por contato, vão estar separados, depois entra em contato e depois separa. Né, vai ter o contato aí entre os corpos. Na indução não vai ter contato físico. Vai existir aqui uma separação, uma distância entre esses corpos. Vamos lá ver o processo de eletrização por atrito. No processo de eletrização por atrito, ocorre em função da passagem de elétrons de um corpo para o outro. Aqui no exemplo, a gente tem o vidro e a seda. Aqui no início, tanto a seda quanto o vidro, eles estão neutros, né? O número de prótons da seda aí, na seda, é igual ao número de elétrons. E no vidro também é a mesma coisa. O número de prótons aí no vidro é igual também ao número de elétrons no vidro. Então estão neutros, né? Estão neutros aqui, tanto a seda quanto o vidro. Quando eu atritar os dois, né? Quando eu esfregar, né? Vamos dizer assim, o meu estado final lá, eu vou ter um corpo com uma carga positiva e o outro corpo com a carga positiva, como aqui, ó. O vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Então, no processo de atrito, no início, os dois corpos estão neutros, no final, os corpos vão estar com cargas diferentes. Nesse exemplo aqui, está neutro, a lã e o vidro. Está neutro o vidro, a lã neutra. Atrita os dois, o vidro ficou positivo e a lã ficou negativo. Então, o corpo que cedeu, né, que deu aí elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Agora, aquele corpo que receber elétrons, ele vai ficar eletrizado
negativamente, ok? Esse sinal aqui de mais no vidro e o sinal de menos na seda, o que vai determinar qual é o material, qual é o corpo que vai ficar com o sinal de mais ou o sinal de menos, é a tabela do próximo slide, né, que a gente chama de série triboelétrica. Aqui, ó. Aqui a gente tem a série triboelétrica, que é essa tabela ordenada de materiais. O que me diz essa tabela aí? Ó? Quando dois elementos constantes na tabela, nessa tabela aqui, são atritados, o elemento que ocupa a posição superior perde elétrons, enquanto o que ocupa a posição inferior ganha elétrons. Exemplo aqui, pessoal. Se eu atritar, né, se eu esfregar, vamos dizer assim, o couro e o vidro, o couro ele vai perder elétrons para o vidro. Então, o couro aqui ele vai ficar carregado positivamente, né, eletrizado positivamente, e o vidro vai ficar eletrizado negativamente, certo? Então, o couro vai ficar carregado positivamente e o vidro vai ficar carregado negativamente. Então, por exemplo, se eu pegar o vidro e um outro material aqui para baixo, só um exemplo, esse último aqui, o teflon, então o vidro ele vai perder elétrons para o teflon. Né? Então, aquele que tiver mais em cima aqui, na parte de cima da tabela, sempre vai ceder, vai perder elétrons. Processo de eletrização por contato. No processo de eletrização por contato, eu vou ter um corpo, no início, o estado inicial, vou ter um corpo eletrizado e um corpo neutro. Né? Aqui o corpo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Okay? Aqui no corpo A, ele está carregado positivamente. Então, a segunda etapa, eu coloco os dois em contato. O que vai acontecer? No final, no estado final, os dois corpos A e B vão possuir o mesmo valor, aí, o mesmo sinal na carga. Né? Vai ficar positivo o A, positivo o B. Esse valor aqui positivo, o A e o B possuem por causa aqui do corpo eletrizado A, o sinal dele era no começo mais. Se fosse menos aqui, seria menos também para os dois. Ok? Olha aqui do mesmo jeito. Sinal de menos aqui no A, eu juntei aqui com o B e restou os dois com sinais iguais. Ó. Menos aqui e menos aqui. O menos veio aqui porque o A aqui era menos. Certo? Haverá uma distribuição proporcional da carga elétrica. A soma da carga de ambos os corpos será igual ao do corpo carregado antes do contato. Neste caso, os corpos adquirem carga de mesmo sinal. O processo de indução. Neste tipo de eletrização, não há contato físico entre os dois corpos. Inicialmente, tem-se um corpo carregado, chamado indutor, e um corpo no estado neutro, chamado induzido. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um bastão. Ele está eletrizado, né? Está carregado. A gente chama aqui para o bastão de indutor. Corpo eletrizado, indutor. Para a esfera aqui, ela é induzida, né? O induzido, ou o corpo neutro. No começo, não tinha essa separação aqui de cargas. Quando eu aproximei o bastão, houve a separação aqui de carga. Ó. Aqui do lado esquerdo a gente tem as cargas positivas e aqui do lado direito as cargas aí com sinal negativo. Certo? Então, o processo de indução, ele vai separar as cargas. O mais está aqui porque o menos atraiu. Esse menos aqui do bastão repeliu esse outro sinal aqui de menos. A mesma coisa aqui. Ó. O indutor aqui, o indutor está carregado negativamente aí. Eu aproximei do induzido. O induzido, a carga aqui de menos vai atrair para cá, para a esquerda, o sinal de mais. E vai repelir o sinal de menos para cá, para a direita. Do induzido. Né? Aqui é a mesma coisa. Aqui quem é o indutor é o B. O B é o indutor. Eu aproximo aí, aqui eu tenho o B, né? O indutor, ele faz aqui ficar só o sinal de menos. Ó. Menos e mais aqui se atrai, né? O outro sinal positivo vai para o lado esquerdo. Certo? Então, o processo de eletrização por indução vai existir essa separação aí de cargas. Observem que tem um fio condutor aqui, a gente chama de fio terra. Então, como esse fio terra está ligado ao lado negativo aqui, esses elétrons que se movimentam, né, eles vão descer aqui para a terra. E
Da mesma forma aqui nesse outro corpo. Tem um fio terra, só que agora ele está ligado do lado positivo ó, da esfera. Então não vai descer elétrons, e sim subir. Ó. Os elétrons vão subir para o corpo. Quando eu cortar aqui esse fio terra, né, tirar o fio terra e afastar o indutor aqui, o B, o corpo B, esse corpo A ele vai ficar carregado negativamente, ó, porque subiu mais elétron para cá. O A vai ficar negativo, corpo A. Aqui, nessa outra situação, esse corpo B, como desceu, ó, desceu menos para a Terra, ficou só mais. Então, ele ficou carregado positivamente. Então, esse aí basicamente aí é esse o conceito aí de eletrização por indução. Aqui a gente tem força elétrica, né?